Nossos convidados são o Antônio Padula, ex-presidente da Federação Paulista de Golfe, Euclides, atual presidente da CBG, e o jornalista Ricardo Fonseca, e o nosso grande presidente, Enoque de Paula. Estamos aqui dentro da Eurobike, que é o nosso patrocinador aqui, fazendo uma graça com a gente, onde a gente está mostrando para vocês toda a variedade de veículos que eles vendem aqui dentro. Fora isso, nós estamos fazendo uma promoção em 2 veículos com preços extraordinários. Falarei com vocês, tá, sobre os preços desse veículo durante nossa programação. Tá? Eu vou pedir agora para que os nossos palestrantes façam suas apresentações para que iniciemos as perguntas. Muito obrigado. Eu quero primeiro chamar o meu amigo Antônio Carlos Padula, presidente da Federação Paulista de Golfe entre 2014 e 2019. Boa noite, Padula, Ricardo. Boa noite, Enoque. Boa noite, Fonseca. Presidente Euclides, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para fazer essa live junto com vocês e falar um pouquinho das minhas experiências como viajante que gosta de jogar golfe pelo mundo. Presidente Euclides, por favor, pode fazer sua apresentação. Então, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Boa noite para você. Boa noite, Padula, Enoque, Ricardo Fonseca. É um prazer enorme estar com vocês. Eu sou presidente da Confederação Brasileira de Golfe desde 2017 e sou membro do Comitê Olímpico Brasileiro, sou membro do Conselho de Administração há 2 anos e sou árbitro nível 3 também de regras de golfe. Mas é um prazer imenso estar aqui, poder contribuir e bater um papo com todos os amigos apaixonados pelo golfe. Agora, o jornalista Ricardo Fonseca, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite, Euclides, Enoque, Padula, Gugues. Acho que a maioria dos golfistas já me conhece, que eu acompanho o golfe aqui há mais tempo que eu gostaria de confessar. E hoje edito o Portal Brasileiro do Golfe. A gente é uma empresa F2 Comunicação que presta assessoria para vários clubes, entidades, e estamos acompanhando o golfe aí no dia a dia, sobretudo agora durante a pandemia, tem muita novidade. Tem pouca notícia boa, mas novidade não falta. E espero que todo mundo que está acompanhando o webinar agora, que vai assistir depois em vídeo, possa ter suas perguntas respondidas. Agora, o presidente Enoque, por gentileza, faça a sua apresentação. Boa noite, Padula, Gugisberg, Euclides, Ricardo Fonseca. É um prazer participar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho a respeito de golfe. E, antes de mais nada, agradecer o Ricardo Gugisberg pelo evento, pelo convite. Muito obrigado. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do nosso IP Golf Clube, um pouquinho da minha experiência, o que nós estamos fazendo dentro do clube durante a nossa gestão e também falar um pouquinho com vocês a respeito dessa época difícil que o clube nosso está fechado, os associados não estão podendo exercer as atividades e jogar golfe dentro do clube, né? Mas obrigado, viu? Vamos lá, um bom programa a todos o nosso. Bom, eu vou manter o meu microfone aberto pelo fato de estar conectado com vocês 100% do tempo. Então, vamos seguir por aí. Eu vou primeiro me dirigir ao presidente Euclides, para que ele possa responder algumas perguntas que a gente formulou. Todos os comentários são permissíveis. Se alguém tiver alguma coisa para completar, vai ser importante que todo mundo participe. Afinal, isso é um debate e todos nós somos golfistas. Tá? Então, a primeira pergunta é:
o presidente Euclides, quais as principais mudanças das novas regras de golfe de 2019? Bom, as principais mudanças das regras, primeiro nós diminuímos, elas saíram de 34 regras para 24 regras. Foi simplificado o livro de regras e a base dessa simplificação foi aumentar a velocidade do jogo. Então, a preocupação é que algumas novidades fossem introduzidas para que o tempo de televisão, o tempo de jogo, ele fosse melhorado. Então, como exemplo, poder jogar no green com a bandeira, é o que economiza um certo tempo para você ir lá, retirar a bandeira, recolocar, isso foi liberado. O red golf, ou seja, se você está pronto e não coloca o seu parceiro em risco, você pode bater. Então, você não tem que aguardar o que está mais longe, você pode tentar flexibilizar isso um pouco e já tem acontecido. Tirar impedimento solto da banca, o que também não era permitido. Hoje você pode tirar um impedimento ou outro. Se você apoiar o seu taco na banca também, se você não o fizer atrás da bola e estiver utilizando apenas como um apoio seu, também não tem mais penalidade. Você raspar o taco de uma área de penalidade ou na água, o que antes também não era permitido, hoje é. Você pode experimentar antes de bater, mesmo em uma área de penalidade. O tempo de procura da bola diminuiu de 5 minutos para 3 minutos. O movimento de bola no green, antigamente nós tínhamos inúmeras penalidades por movimento acidental de bola no green, hoje não temos mais. Eles são bem limitados, esse tipo de penalidade. Você acidentalmente pode mover a tua bola no green que não tem penalidade. Deslocamento de bola durante a procura no campo. Se você antes deslocasse a bola, tinha penalidade. Hoje também não tem penalidade. Antes também a tua bola só podia ser levantada e limpa se ela enterrasse no pique no fairway. Hoje não. Hoje ela é através do campo. Em qualquer lugar do campo você pode fazer esse tipo de ação. Alívios na banca para bola injogável. Também foram criadas mais opções. Ou seja, as opções são muitas, as regras continuam basicamente as mesmas, mas as apresentadas são especificamente para melhorar a velocidade do jogo e simplificar um pouco as regras. Nós tínhamos antes o Decisions, que era um livro de regra enorme, hoje a gente tem um livro de recomendações e ele tem funcionado muito bem. Elas começaram a ser aplicadas em 2019, estão funcionando bem. A única coisa que ficou em debate é a altura do drop. A altura do drop da altura do joelho, antes era 1 polegada, a altura do ombro. Isso foi muito debatido no Arnei e ficou na altura do joelho. É a única coisa que a gente acha que podia ter sido simplificada também. Mas, de forma geral, elas estão simples e mais rápidas para os golfistas. Presidente Euclides, essa pergunta não está no nosso script, mas eu estou em curiosidade de saber, pelo que você tem jogado, que você jogou em 2019, qual a porcentagem de jogadores que conseguiram aderir às novas regras, a todas elas? Elas hoje são obrigatórias. Nós temos que aderir às novas regras. Lógico que existem alguns jogadores que ainda gostam de tirar a bandeira na hora de patear, mas as outras eles não têm muita opção. Eles têm que aderir às regras. O tempo de procura de bola também é inevitável, o pessoal fica cobrando a velocidade, mas as regras são aplicadas. Lógico que ainda existem alguns jogadores que têm menos conhecimento dessas mudanças, mas elas estão sendo implementadas e elas estão em vigor e implementadas. Eu acho que hoje mais de 90%, 95% de jogadores já as conhecem bem e as usam. As dúvidas sempre existem, porque as regras são têm diversas interpretações, mas elas estão bem claras agora. Eu acho que quase todo mundo já está bem adaptado a esse novo sistema. Algum comentário dos nossos palestrantes?
Vamos então para a segunda pergunta. O nosso presidente Euclides. Muitos jogadores amadores usam os putters belly e chest. Eles ainda estão valendo para os profissionais? E os amadores podem usá-los em torneios oficiais? Podem. Presidente? O putter é o único taco da nossa bolsa que ele não tem limite de tamanho máximo. Né? Os nossos tacos têm o limite de 48 polegadas, eles são aprovados por uma série de regras, mas o putter não. Ele pode ter 48, 50, 60 polegadas. Ele não pode ter menos de 18 polegadas. A única limitação do putter é o tamanho mínimo. Mas o putter pode ser usado, o belly putter, o chess, ou a vassourão, como nós usamos comumente, desde que o jogador só tenha 2 pontos de contato. Ele não pode ter o terceiro ponto. O belly nós apoiávamos na barriga, o chess aqui nessa mecânica do peito. Você pode continuar utilizando. Aqui no Brasil, profissionalmente, o Rafael Barcelos usa, o belly putter, o Deschambault e o Matt Kuchar também utilizam. Desde que você não tenha o terceiro ponto de apoio, o tamanho do taco não tem problema nenhum. Limitando-se a 18 polegadas de tamanho mínimo. A altura que for. Até o pessoal brinca, quero ter um putter de 2 metros para quando fizer o alívio em uma bola injogável eu ter mais espaço, né? O putter pode ser o tamanho que for. Para dinamizar um pouquinho, eu vou dar um pulo aqui no Ricardo e vou fazer a pergunta para o nosso amigo Ricardo. Jornalista, me diga uma coisa. Alguns clubes brasileiros não fecharam durante a pandemia, inclusive no epicentro da crise, que é o estado de São Paulo. É possível jogar golfe neste momento com segurança? Bom, Ricardo, é uma boa pergunta, porque acho que todo mundo que joga golfe tem plena consciência que se existe um esporte que é capaz de ser praticado numa situação como essa, é o golfe. Porque ele pode ser praticado, eu estou falando agora de uma maneira recreativa, competição, tem outros detalhes, de uma maneira muito segura. Então, para isso foi feita uma norma, o Aranei distribuiu uma norma, a CBG, a Federação Sul-Americana replicou, a CBG também distribuiu para todo mundo, que basicamente é manter o distanciamento social e não tocar nos mesmos objetos que os outros. Rastelos, haços de bandeira. A gente viu agora já uma demonstração do golfe profissional, fazendo um teste para o retorno. Nesse domingo passado, muitos de vocês devem ter acompanhado, e um jogo de duplas, né? Best Ball, que jogou o Harry McIlroy com o DJ, o Ricky Fowler e o Wolff. E eles jogaram de bermuda, cada um carregando a sua bolsa. Se atrapalharam um pouco, mas eles tentaram manter distância. De vez em quando alguém tinha que chamar a atenção. E o árbitro que acompanhou o jogo se encarregou de ele tirar todas as bandeiras que haviam sido previamente higienizadas. Lá, como só tem praticamente a área de transição, não são bunkers, então não havia necessidade de rastelo. Então foi um jogo muito explicativo e muito importante para a gente entender que dá para jogar mantendo distanciamento. Tem havido muita confusão, porque em alguns estados, em alguns municípios, o golfe não foi proibido de forma pela lei, claramente pela lei. Mas, onde se tentou jogar, em alguns lugares, houve excessos. Autoridades locais que foram chamadas por alguém e foram lá tentar impedir o jogo de golfe que estava sendo feito nessa situação. Sem ter ideia do que era. Para dar um exemplo, chegou um pessoal para fechar um campo de golfe, não vou dar um nome, e falou, não tem juntamento, mas eu vou cercar a área. Mal sabia ele que não tinha fita no estado para ele cercar a área, né? Não tinha ideia do tamanho da área. Então, agora se entrou em São Paulo, eu não sei a situação nos outros estados do Brasil, um mandado de segurança preventivo, garantindo que os clubes que estiverem abertos, seguindo as recomendações e não haja no município uma recomendação contrária, eles possam
jogar golfe. Estou falando do golfe, não estou falando do clube. Vestiário, restaurante, tudo isso fechado. Mas chegar no campo, jogar e ir embora para casa, respeitando as normas de distanciamento, evitando contágio, é plenamente possível. Se sair a liminar, não tem mais chegar o guarda da esquina e querer fechar o seu campo. Você vai poder jogar. Muito obrigado pela resposta, Ricardo. Foi bastante construtivo. A minha segunda pergunta é: as regras do golfe estão sendo adaptadas para o retorno ou continuação do esporte recreativo durante e para o pós-pandemia? Como ficarão as regras para o golfe competitivo de alto rendimento? Haverá mudanças? Certamente haverá muitas mudanças, dependendo do país onde o golfe vai ser jogado, né? A gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, depois de cancelados 9 torneios e adiados 2, inclusive foi cancelado o Major, a gente vai, as seletivas do US Open acabaram de ser canceladas também, a gente vai ter a volta do golfe competitivo no dia 11 de junho, com um torneio sem público. E daí vão jogar todas as semanas. Julho tem 6 torneios. O último deles acaba no começo de agosto. Mas são 6 torneios. Vão jogar sem descanso, sendo que os primeiros torneios, todos sem público, com televisão reduzida, fizeram um acordo para que os 11, são 22 torneios até o final do ano, os 11 primeiros torneios sejam transmitidos por uma emissora e os 11 seguintes pela outra. Porque o pessoal se revezava, sábado, domingo um, quinta e sexta outro, e todo mundo tinha que se movimentar. Agora não. Uma equipe só vai acompanhar o golfe, já vai estar adestrada aí para essas regras de distanciamento, e depois de 11 torneios troca para outra equipe. Então a gente vai ter aí primeiro a CBS e depois a NBC. Então a gente vai ter aí muita novidade. Não se sabe ainda, o PGA está acabando, está usando esse torneio, que eu me referi há pouco, que foi o torneio do Rory, DJ, Ricky Fowler e do Wolff, na semana passada. E o que vai ter nesse domingo, às 3 da tarde, Tiger versus Phil, fazendo parceria com 2 jogadores, quarterbackers famosos da NBA. Um deles é o marido da Gisele Bündchen. A história. Que vai jogar. Eles vão jogar duplas também nesse domingo, mais um teste. Além de ser um torneio beneficente, o primeiro arrecadou 5,5 milhões de dólares. Esse vai arrecadar 10 milhões, são todos revertidos para o combate à Covid. E esse torneio está servindo para o PGA testar essas coisas. Os esquecimentos dos jogadores, como se comporta a equipe de TV, que tem que ter um auxiliar. No torneio passado, o auxiliar ia com máscara, o câmera não, que atrapalhava. Então, eles estão testando todos esses detalhes para ver. Vai ter rastelo. Então, você põe um cara para rastelar em cada green, no meio do campo, não sei. O PGA está se adaptando para fazer essas mudanças. Então, vai ser plenamente possível, desde que o país e o Estado permitam. A gente já teve a volta do golfe profissional semana passada na Coreia, tour coreano feminino, que é o segundo maior do mundo, onde as mulheres ganham todas milhões de dólares de patrocínio, muitas não vão para o PGA Tour nos Estados Unidos, porque não interessa sair de lá. O coreano anda, eles costumam viajar com as famílias, com o staff, com o preparador, tudo aquilo. E na Coreia é tudo no máximo 100 km de distância, eles vão de carro e voltam. Elas já começaram. Então, agora a gente aguarda. Nós temos brasileiros jogando, o Rodrigo Lee vai estrear no Korn Ferry Tour, ele ainda tem um bom status, né, de inscrição, ele está no grupo 8, como o top 40 da última seletiva. Ele vai poder jogar, começa também em 11 de julho. Em agosto, aí o Euclides vai poder falar melhor, começa a segunda parte do PGA Tour Latinoamérica, que está previsto começar com 2 torneios no Brasil. Eu realmente não sei como é que está isso. Em agosto, em São Paulo, as 2 últimas semanas de agosto. Estão confirmados, Euclides? Na verdade, nós fizemos uma reunião com o PGA Tour há uma semana e meia atrás, com a Cristina Vandenberg, que é diretora, e com o Ted, que é vice-presidente. E o PGA Latinoamérica vai iniciar em outubro. Então, os nossos torneios, eles por enquanto estão sem data.
eles estão revendo todo o calendário. O protocolo para jogar, como você bem colocou, ele vai ser extremamente rigoroso. Ele já tem o protocolo do Korn Ferry Tour, onde o Rodrigo está, rigorosíssimo. Eles vão fazer as adaptações aqui para o PGA Latinoamérica, mas nós só vamos saber no final de julho as datas dos eventos. Com certeza em agosto não começa. A pretensão é outubro a estreia dos torneios, a segunda parte do PGA Latinoamérica. Aí não se sabe se começa na Argentina, aonde vai começar, porque tem os patrocinadores, a Argentina tem o Visa, que é muito forte lá. Então, eles estão fazendo esses ajustes com os sponsors para ver onde a gente consegue adaptar o calendário. Já conversamos, estamos prontos, temos 2 eventos no Brasil e nós vamos mantê-los no Brasil, mas a data ainda não está definida. Muito obrigado, presidente Euclides. Muito obrigado, Ricardo Fonseca. Eu gostaria de fazer o nosso break agora para os nossos ouvintes. Estamos aqui dentro da concessionária Eurobike, onde a gente está transmitindo o primeiro webinar de golfe de Ribeirão Preto. Oferecimento da concessionária Eurobike é essa X1, que é um veículo top na linha que atua, tá? Com preço bastante acessível, que é de R$185 mil, tá? Que está trabalhando numa tabela de R$220 mil. Então, a gente acredita que é um preço bastante convidativo para que as pessoas possam vir conhecer o carro e, quem sabe, oferecer uma troca ou fazer uma oferta. Tá? Vamos continuar agora com nossa participação dos nossos convidados para falar sobre golfe. Voltando agora para o presidente Euclides. Muitos jogadores e jogadoras não utilizam corretamente o dress code, código de vestimenta. O senhor acredita que essa regra também poderia evoluir e ficar mais flexível? Realmente, o dress code está sofrendo uma evolução, né? Nós vimos nesse evento que o Ricardo colocou no último fim de semana, jogadores profissionais que já foram liberados a usar bermuda durante os treinos, jogarem de bermuda, o que já é uma evolução dentro do golfe profissional enorme. A gente tem notado nas camisas, principalmente a Nike, que patrocina Tiger Woods e outros jogadores, uma modificação na gola da camisa. Ela já está mais confortável, ela está um pouco mais careca, a gola ficando um pouco mais despojada. A gente entende que, principalmente para os jovens, para a garotada, o pessoal que está começando no golfe, essa flexibilização deve existir. Eu acho que o golfe é um esporte ético, extremamente elegante, e algumas regras vão ser seguidas. Então, mudar a camisa é possível, camisa de futebol, nunca. Usar a bermuda é possível, claro, cargo, dificilmente, mas ela vai ser flexibilizada. A gente entende que isso está mudando, é necessário mudar para que a juventude se sinta mais confortável, mais à vontade. Existe um movimento grande nesse sentido e ele está evoluindo. Eu acho que a gente realmente vai ter uma flexibilização, começando pela garotada, o golfe amador, e ela vai se estendendo, mas sempre mantendo aquela linha um pouco mais sóbria do golfe. Muito obrigado, presidente. Algum comentário? Eu queria lembrar que a evolução no golfe profissional vem ocorrendo devagar, mas já vem ocorrendo. O Tour Europeu liberou bermuda para os profissionais quando está em clima muito quente. Já está liberado. O PGA Tour liberou bermuda para os profissionais em voltas de treino, para o ANS, também já está liberado. Já tinha liberado antes para os caddies, né? As mulheres sempre tiveram liberadas, podem usar, e os jogadores, muitos, insistem para o mesmo caminho. Como o golfe mudou muito o perfil do jogador profissional, né? Antes a gente tinha pessoas mais fortes jogando, mais velhas jogando, né? E não é obrigado a jogar, pode jogar de calça.
Agora, como esporte olímpico, se apresentar uma roupa quase social, fica meio discrepante. Eu acho que vai ter um caminho, interessa às marcas, interessa a todas as grandes fabricantes, que o jogador profissional jogue com a bermuda, que é o que ele mais vende, principalmente para o verão, nos climas quentes, né? É o que mais vende. Então, acho que essa pressão da indústria vai ser muito forte para que essa liberação ocorra. Quem sabe agora, com tanta mudança, não aproveita para caminhar por aí. Obrigado. Muito obrigado, presidente Euclides. Muito obrigado, Ricardo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Agora que as Olimpíadas no Japão foram adiadas para 2021, o senhor acredita que algum jogador ou jogadora brasileiros tem chance de se classificar? Poderia citar alguns deles, por gentileza? Realmente, com essa transferência da Olimpíada para o ano que vem, as regras, o Comitê Olímpico Internacional já estabeleceu como que vai funcionar a classificação para o golfe. Então, nós teremos agora para os homens até o dia 24 de junho de 2021 e para as mulheres até o dia 28 de junho de 2021, as 52 semanas anteriores, valendo para o ranking olímpico. Como se classificam 60 jogadores no masculino e 60 no feminino, nos dias de hoje, nós não teríamos nenhum atleta. Até porque o Adilson Silva está em 345, o Alexandre Rocha, 533 do ranking mundial, e Rodrigo, 1085. E a bolha fecha em 252, os 252 melhores, que vai eliminando, ficando 2 por país. A gente teria uma dificuldade grande. Eu entendo que com esse período de paralisação, o Alexandre vinha em um momento excelente, espero que continue. O Adilson no Tour asiático, jogando muito, principalmente na África do Sul, a gente tem muita chance de classificar no masculino. Eu acho que esse período vai ser extremamente positivo. A mudança de data da Olimpíada complica, os treinamentos começam de novo, essa parada foi muito forte em todos os esportes, mas para o golfe foi extremamente benéfico. Esse período que a gente vai ter agora, eu acredito que as chances aumentaram enormemente no masculino. No feminino, a gente deve voltar a treinar, né? E no feminino agora a gente só tem a Luísa Altman concorrendo. Ela está, hoje ocupa a posição 1117. Esforçadíssima, agora começa no Tour Europeu e vamos torcendo. A gente tem feito um apoio. Hoje existe um apoio direto do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Golfe para os atletas profissionais, o que a gente não tinha no passado. Hoje nós temos ajuda direta para os atletas, o Rafael Becker, o Rodrigo Lee, o Alexandre Rocha, o Adilson, para a Luísa Altman. Então, eles recebem um apoio financeiro, estrutural, uma equipe de apoio multidisciplinar. Então, acho que todo esse conjunto vai nos dar muito mais chances de ter os atletas da Olimpíada. Seria maravilhoso, na Olimpíada passada, classificamos um homem, o Adilson, e a Miriam Nagli e a Vitória no feminino, todos por mérito. E a gente espera agora no Japão pelo menos ter um atleta masculino ou 2 e um feminino. Mas a transferência para nós foi excelente. Presidente, muito obrigado pela sua resposta. Eu tenho uma pergunta aqui que é bastante importante a gente entender, né? Nós sabemos que você assumiu a Confederação Brasileira de Golfe há alguns anos. Eu gostaria de saber, né, como você recebeu a entidade e como você vai entregar ela no final do seu mandato. Olha, eu recebi a Confederação em 2017, organizada, mas de forma extremamente amadora. Nós tivemos que fazer toda uma implantação, uma normatização de funções, nós tivemos que fazer um novo organograma dessas funções, tivemos que fazer um planejamento a longo prazo que também não tínhamos, tivemos que elencar critérios de convocação e publicações para esses critérios que também não tinham, e tínhamos algumas pendências muito sérias.
que era o legado olímpico. O legado olímpico nos custou 1 ano e meio de Ministério Público, conversas com a Prefeitura do Rio de Janeiro, conseguimos licitar o Campo Olímpico de Golfe. Em julho de 2018, nós assinamos com o prefeito Marcelo Crivella, o campo está 100% regularizado e foi o único equipamento olímpico que não fechou nem um dia. Mesmo nesse período conturbado de 1 ano e pouco, a gente conseguiu ajustar tudo isso e ele veio vindo funcionando e muito bem, e bem cuidado. Hoje é a ECP que cuida e vem funcionando bem. Mas tivemos também esse problema que realmente nos comeu muito tempo, realmente deu um desgaste muito forte, mas conseguimos fazer funcionar. E daí nós viemos paralelamente implantando o que a Confederação não tinha. Nós não tínhamos um Tribunal de Justiça Desportiva, nós não tínhamos um Conselho Fiscal totalmente independente, desvinculado da eleição de presidente e vice. Nós não tínhamos um conselho de administração, hoje nós temos também com membros independentes. Nós tínhamos um colégio eleitoral extremamente reduzido. Hoje, o colégio eleitoral da Confederação são 53 votos. Hoje votam atletas amadores, atletas profissionais, árbitros, clubes diretamente filiados às federações. Tivemos essa representação maior junto ao Comitê Olímpico Brasileiro no momento que eu consegui me candidatar e fazer parte desse conselho. E aí a coisa veio evoluindo naturalmente, né? Hoje a Confederação é a confederação com o maior número de documentos no portal da transparência, o que realmente é fantástico. Hoje conseguimos elevar nossa prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União. Somos a 2ª melhor confederação em prestação de contas. Conseguimos trazer os eventos do PGA Latinoamérica, 2 para o Brasil, nós tínhamos 1. Trouxemos o TPI, 2 cursos que nunca tinham vindo para a América do Sul. Fizemos a Copa Los Andes, que saímos de uma equipe rebaixada para uma equipe campeã, o que foi realmente fantástico. Criamos essa equipe multidisciplinar que atende tanto os nossos jogadores amadores como profissionais, que hoje é composta pela Dani e a Gabi na preparação física, o Roberto Gomes no mental, o Eric Anderson como técnico da nossa equipe. Implantamos compliance, implantamos mapa de gestão de risco, a reformulação do estatuto. Hoje a gente tem a satisfação de dizer que a Confederação foi premiada o ano passado pela Soul do Esporte como Confederação de Destaque. Ganhamos o prêmio de Gestão e Transparência, o que para nós foi muito bom e é bom para o golfe. Hoje o golfe só anda para frente. Eu acho que quando no final do ano eu saio da Confederação e eu acho que eu saio com uma boa história dentro da Confederação. Hoje a Confederação só vai andar para frente. Eu acho que foi muito bom profissionalizar. A gente exige o esporte profissional e a gente tem uma gestão também profissional. Eu acho que em todas as áreas é assim que as coisas realmente têm que funcionar. Presidente, muito obrigado pela sua resposta, muito obrigado pela sua colaboração com o golfe brasileiro. Todos nós ficamos bastante satisfeitos com essas informações. Isso faz da Confederação Brasileira uma referência de entidade onde a gente pode se guiar. Eu quero vou dar uma corrida agora e eu quero falar com o meu amigo Padula, né, que é meu amigo há muitos anos. Sair um pouco dessa conversa de regras, né? E vamos viajar um pouco pelo mundo, né, Padula? Tá? Então, Padula, eu gostaria muito de saber, né, em tempos de pandemia, qual a sua estimativa para que voltemos a viajar, para jogar golfe? Padula, você tem que liberar seu som. Seu áudio está bloqueado. Melhorou aí? Agora estamos escutando. Pode conduzir agora a resposta, Padula. Tá bom. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, com o número crescente aqui de casos e, infelizmente, de óbitos no Brasil, eu faço 2 estimativas, tá?
Primeiro para viajar pelo Brasil e depois para viajar no exterior. Eu acredito que nós vamos conseguir voltar a viajar lá por meados de outubro, dentro do Brasil, hein? Dentro do Brasil. Por que isso? Porque de outubro em diante começa a primavera se aproximar do verão e provavelmente os números dos casos vão diminuir e a gente vai conseguir outra vez jogar golfe sossegado aqui no nosso país. Para o exterior, enquanto não sair a vacina, eu estimo que isso vai ficar para março ou abril do ano que vem. Porque enquanto essa vacina não sair, vai ser difícil os outros países não terem repique. A chance de ter uma nova segunda onda é bem alta. Então, para ser seguro mesmo, eu acredito que para o exterior, principalmente no hemisfério norte, depois de março, começo de abril em diante, a gente vai começar outra vez a poder viajar pelo mundo para jogar o nosso querido esporte. Para dar uma diversificada um pouco, eu vou chamar meu grande amigo, presidente Enoque de Paula. Eu quero fazer uma pergunta assim, muito especial para ele. Eu quero que ele me fale agora aonde está a saudade das viagens de golfe. Eu fiz 3 grandes viagens de golfe com meu amigo Enoque, atual presidente do IP Golf Clube, que foram realmente muito gratificantes. Liga o som, Enoque. Ricardo, nem me fala, cara. Saudade demais. A gente tem vários grupos aqui que a gente participa, amigos de viagem, e até outro dia a gente estava comentando a última viagem que a gente fez e postando fotos de campo, quem tinha foto mandava, enfim, matando a saudade por não estar jogando e tá difícil, tá difícil. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora voltar às velhas e cotidianas regras de golfe, onde a gente depende muito delas para seguir em frente os nossos jogos disputadíssimos, valendo R$10 a volta. O jornalista Ricardo Fonseca, o que aconteceu com o golfe recreativo e competitivo na Europa e Estados Unidos e em outros grandes centros do esporte na Ásia, nos países mais atingidos pelo Covid-19? Como e quando se dará o retorno das competições? Bom, Gugues, eu já falei um pouco disso, né? Mas lembrando, assim, a Ásia, que foi o primeiro local, sobretudo a Coreia, a entrar na China, a Coreia, entrarem nessa ascendente do coronavírus, né? Já o golfe profissional já voltou. Nos Estados Unidos, durante toda a pandemia, e morrendo 2.000 e tantas pessoas por dia, com recordes, metade dos campos americanos não pararam. E aos poucos outros estão abrindo. No dia tive uma live com a brasileira que mora lá, Luísa Altman, e ela está treinando normalmente na Flórida, porque está permitido. Ela mora lá, está treinando para o Tour Europeu. Ela vai voltar a jogar o Ladies European Tour, assim que retomarem os jogos. Ela ia jogar o primeiro torneio do ano dela quando foi suspenso. Na Europa, já vários países abriram. Eu soube agora pela Melinda Pellegrino, que está morando em Paris, onde é professora de golfe, que o clube dela já voltou, ela administra uma academia e já voltou. Então, aos poucos está voltando. Eu acho que o importante é assim, vários países o golfe não parou, outros parou em alguns lugares, parcialmente. Nós podemos esperar que na Europa eles joguem recreativamente. Já estão jogando, vai aumentando esse ritmo, conforme a pandemia for arrefecendo, como na Itália, na Espanha, na Inglaterra ainda não. Portugal já liberou, vários campos de Portugal já estão liberados para jogo, sobretudo na região onde tem mais campos, o Padula sabe bem disso. O Algarve já está liberado. Então, a gente tem um horizonte muito bom pela frente. Precisa ver se eles deixam a gente entrar lá, né?
situação que está no Brasil, com a pandemia descontrolada e morrendo agora registradas mais de 1.000 mortes por dia, né? Hoje eu nem vi quanto foi, ainda bem, mas a gente fica muito preocupado em poder viajar, que o Padula falou. Felizmente, Padula, as companhias aéreas brasileiras, o Guedes, ministro da Economia, hoje anunciou que vai fazer um aporte, né? Na verdade, ele vai fazer o contrário do que ele prega, vai estatizar parte das companhias, né? Vai fazer uma grande injeção de dinheiro, então nós vamos ter por onde voar, se isso realmente for para diante, né? Vamos ter as nossas companhias aí funcionando. Isso contribuiu para as ações da Bolsa dispararem, viu? Hoje foi bem empolgante para as companhias aéreas, ainda bem, né? Ainda bem, com certeza. Muito obrigado, Ricardo Fonseca, muito obrigado, Antônio Padula. Eu vou fazer meu segundo break aqui para o meu patrocinador. Ele está assim, realmente preocupado se eu estou dando atenção ao produto dele, que é um produto de primeira linha, que é o BMW X1. Tá? BMW X1, veículo líder na categoria. E também estamos em promoção com esse BMW. Você está até com uma fita branca aqui, espetacular, olha só. Tá? Estamos aqui, ó. É uma 118, uma 118, né? É isso mesmo, né? Tá difícil aqui focar isso aqui, né? Bom, esse carro aqui, ele está exatamente por 175 mil. Um carro de 215 mil reais, eles estão fazendo uma promoção. O nosso webinar do Golf, por 175 mil. Então, acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas que têm interesse em fazer e pegar essa oportunidade da baixa de preços e da alta do dólar e fazer a troca do seu veículo. Vamos voltar agora para o nosso webinar do Golf. Vou mudar um pouquinho de cenário. Eu vou para o meu presidente. Uma pergunta, presidente Enoque de Paula. Vamos começar pelo fim. Como sabemos que estamos em período de quarentena e também estamos cientes que todos os sócios estão muito ansiosos com a abertura do campo do IP Golf Clube, quais as medidas que adotou junto ao nosso prefeito quanto ao pleito de reabertura do clube? Seria possível uma abertura parcial do clube para ao menos pudéssemos usar somente o campo? Sabemos que nosso jogo é individual e permanecemos a uma distância muito maior do que 2 metros de distância de cada jogador. Gugues, vamos lá. Vamos começar do princípio, porque muitos dos nossos associados, eu venho conversando com eles em grupo, muitas perguntas eles fazem, perdem, Enoque, tá, posso passar isso para o grupo? Pode, mas enfim, o que nós vamos falar? O nosso clube, nós temos um alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é dado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Nós tivemos uma reunião de vários clubes junto com o prefeito Nogueira, expondo para ele as dificuldades, tanto de nosso clube quanto de outros clubes da cidade também, mas no intuito dele tentar flexibilizar junto ao governo estadual para que a gente pudesse voltar a jogar golfe. A conversa não andou por conta que ele segue os decretos que o governador do estado emite e nós estamos impossibilitados de abrir o clube. Outro dia nós já dei uma carta junto para o Ademir Mazon, na Federação Paulista de Golfe, para tentar uma ação conjunta no qual a gente tenta abrir o nosso clube, ou abrir todos os clubes do estado também,
Então, de alguma forma, além disso, tentei também com o secretário de esporte, eu já fiz aonde eu podia chegar, mas infelizmente eles não têm como flexibilizar e me dispus também a assinar junto com a Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, um protocolo de qual a gente manteria a abertura do clube de golfe para a prática de esportes individuais, como é o golfe, e me dispus a deixar fechado todo o restante do clube, como sede social, vestiários, piscina, tudo que não for ligado ao esporte ao ar livre. Expliquei que o golfe a gente marcaria tee time por telefone, a gente disponibilizaria um canal para isso. A gente marcaria que a pessoa, que o golfista não chegasse antes de meia hora para jogar e não permanecesse no clube depois de meia hora após o jogo. E seguindo as regras de bandeira, colocar isopor no fundo do copo para ninguém tirar a bandeira, pegar a bola com a mão. As bancas, eu também fiz a sugestão da gente, como não iria carregar CAD, a gente fez a sugestão de que a banca jogaria com free drop, entendeu? Tira, se cair alguma pegada, alguma coisa, tira do lado. Enfim, tentamos flexibilizar de toda forma, mas infelizmente nós estamos sob um alvará da Prefeitura Municipal e por mais que a turma indague a respeito de podemos abrir ou não, a gente não pode furar um decreto municipal, que a gente poderia sofrer sanções em cima disso. Então, tentei, mas enfim, não está. Presidente. Gugues, me permite só uma parte aqui. Enoque, eu fiz uma live com a Federação Paulista exatamente sobre essa situação. E o diretor jurídico, que é o Flávio Masquieto, um grande escritório de advocacia de São Paulo, ele estudou toda a legislação do governo do Estado, as municipais, e ele entende que a prática do golfe recreativo, não o funcionamento dos clubes, mas a prática do golfe, não está proibida. E a liminar com que ele entrou na justiça, dizendo isso, o golfe não está proibido e nós queremos um mandado preventivo de segurança para que ninguém venha nos fechar se nós tivermos com a atividade do golfe recreativo, seguindo as regras que você bem enumerou aí, que o Euclides já falou também. Então é isso. O entender do departamento jurídico é que o golfe não está proibido no Estado de São Paulo. O que está havendo é um excesso de algumas pessoas que estão fechando, os clubes estão abrindo. Se o clube vai abrir, é problema do clube. Tem clubes em condomínio que tem que respeitar, tem clubes que, mesmo não pertencendo ao condomínio, estão dentro de condomínio. São situações diversas, mas quem quiser abrir, o entender do departamento jurídico não está proibido. Então, se essa liminar sair, você tem o instrumento na mão para abrir e jogar. Né? É uma liminar estadual. Vamos lá, vamos esperar que saia. Vamos torcer. Já tentaram algumas outras liminares e foram derrubadas. Eu não vi nenhuma liminar ficar de pé, se sustentar a favor de aberturas de clube. Entendo que tem campos de golfe dentro de condomínio que não funcionam como clubes, e sim como parte do condomínio, então ele pode jogar. O nosso caso é exatamente um alvará. Se eu for contra esse alvará, eu coloco em risco muita coisa. Eu posso, enfim, manter o clube fechado, ser sancionado e o pessoal me fechar o clube. Enfim, nós estamos tentando, mas é complicado, Ricardo, é bem complicado. Por isso eu entrei junto com a... Tem os fatores políticos, tá? Que a gente não pode invadir, porque caso nós consigamos ganhar uma liminar, isso pode nos prejudicar no futuro em algum pleito que o clube necessite da prefeitura. Então, a gente entende o esforço do nosso presidente, Enoque de Paula, e a gente acredita que você tem feito o melhor possível. E, Ricardo, se você me permite mais uma colocação, cada cidade
cada cidade tem uma história diante dessa pandemia que está acontecendo. Nós aqui em Ribeirão Preto, eu conversando com o prefeito, o nosso índice de ocupação hospitalar estava em torno de 25%, e a média, São Paulo, enquanto tem uma média da pandemia de casos em 14,7, se eu não me engano, a cada 100 mil, a média das outras cidades, todas do estado de São Paulo, 6,5, mais ou menos, Ribeirão Preto está com 2,5. Ou seja, eu acho que, opinião minha, cada cidade tem uma história, nós estamos bem frente à pandemia aqui, claro, com todo o respeito que a gente deve ter, com todos os cuidados, mas, na minha opinião, cada caso é um caso. A gente teria um lado aí que poderia flexibilizar um pouco isso, porque as pessoas precisam andar ao ar livre. Você vai na rua, você vê que hoje as pessoas já estão andando, enfim, nós precisamos ter ar livre, as pessoas precisam tomar sol, precisam ter vitaminas, enfim, precisam praticar esportes. Os golfistas estão jogando golfe nos terrenos baldios de Ribeirão Preto, né? Nós chegamos no limite, tá? Você vê, Lu, desculpa, Guga. Você vê que o Supremo Tribunal Federal decidiu, o pleno, todos os juízes, que quem manda é o Estado para determinar se fecha, e depois os municípios. Só para lembrar que em Minas, como o governo estadual não soltou nenhuma determinação a respeito de fechamento, Poços de Caldas liberou o campo, porque o município não tem problema. Então, eles liberaram, voltaram a jogar. Então, a gente tem várias situações aí. Se os municípios, onde não houver o Estado proibindo, os municípios podem decidir caso a caso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Enoque. Eu quero agora convidar meu amigo Padula. Grande Padula. Padula, vamos falar de viagem, Padula. Padula. Chega de falar de pandemia, né? Olha, até assaltado na viagem de golfe eu já fui, tá? Cara experiente, né? Em viagens de turismo. Qual a primeira providência do golfista ao viajar? Olha aqui, boa pergunta. Eu divido isso em duas partes, tá? A primeira é antes de comprar a sua viagem. Antes de você comprar o seu pacote para jogar golfe no exterior, principalmente. Verifique se o seu passaporte está com a data a vencer de pelo menos um ano e meio. Muita gente, no entusiasmo, acaba comprando as passagens e os pacotes e esquece de ver o principal, que é saber se está com o seu passaporte em dia, ou com uma boa distância de vencimento, e também o visto americano, né? Muita gente acaba esquecendo, vai passando o tempo, quando vai ver o visto tá para vencer, ou já está vencido, e aí é aquela correria. Então, antes de viajar, procura saber se o passaporte está com a validade em dia de pelo menos um ano e meio. Depois, antes também, calma, é muito de coisa, né? Antes de comprar também é importante você conhecer o hotel que você vai que tá o pacote, saber se ele é legal para quem é acompanhante, se tem piscina, se tem sauna, se tem massagem, se é perto da cidade. Essas coisas são muito importantes você também prestar atenção antes de fechar o seu pacote. Outra coisa, quando você vai comprar, você tem que verificar se tem escala. Muitas vezes, quando nós vamos aos Estados Unidos, por exemplo, jogar fora da Flórida, que não tem muito voo direto, né? Vamos supor, vou jogar em Las Vegas, vamos para Las Vegas. Você tem uma escala. É importante que você peça para quem está fazendo sua viagem ter essa escala de, no mínimo, 3 horas de diferença entre na hora que você chega e o próximo voo. Isso porque, muitas vezes, ou atrasa o voo, ou você demora para fazer a imigração, que você tem que fazer, ou a sua bagagem se extravia, muitas vezes você tem que pegar a bagagem, porque às vezes troca até de companhia aérea. Então, essas 3 horas são muito importantes. Então, é o passaporte, para saber se tem o hotel é bacana, as 3 horas
entre um voo e outro é muito importante, e principalmente para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos realmente demora um pouco mais. Os americanos fizeram um sistema recente, de 1 ano e meio a 2 anos mais ou menos, que você faz você mesmo a imigração. Mas, na hora que você está terminando de fazer, vem alguém, pega aleatoriamente 2, 3 pessoas, normalmente, que estão com vocês. E aí tem que esperar todo mundo. Tal. Então, é importante realmente pedir essas 3 horas. Acho que é super válido você ter isso em mente antes de comprar. Agora, depois que você comprou o pacote, aí tem outras coisas muito importantes para fazer. Primeiro, olhar a sua taqueira. Você vai querer comprar novo equipamento? Então, olha a sua taqueira, veja se vai precisar comprar equipamentos novos. Procure saber, na cidade onde você vai ficar, aonde tem os Pro Shops mais legais, e normalmente nos Estados Unidos tem muitos, né? Procure saber os que estão mais próximos de você e já tente negociar, porque muitas vezes você negociando daqui do Brasil, você consegue bons descontos na hora que chega lá. Quando eu organizo, normalmente, eu já procuro negociar e já pego os cupons de desconto. Isso é bem legal, porque aí o golfista tem preferência, como todo mundo, né, por marcas diferentes, e aí você já tem os descontos para determinadas marcas que vale bem a pena, tá bom? Outra coisa que é bom... Oi, diga. Queria fazer um comentário, né? Porque a sua colocação foi bastante interessante, porque as nossas viagens de golfe, né, pelo menos todas as 6 que eu fiz, tá, a gente não levou acompanhante. Então, agora, com a sua opção, as nossas mulheres vão brigar por um lugar na viagem de golfe. Então, eu vou mandar elas ligarem para você. Não, pega assim, ó, tem muita gente que viaja com acompanhante que não é golfista, esposa, namorada, né, filho, filha. E tem muita gente que viaja sozinho, realmente, que é para jogar golfe. Nessas situações, eu procuro, normalmente, quando vão viajar comigo, eu procuro saber exatamente o que tem para fazer para quem está sozinho e o que tem para fazer para quem está acompanhado. Porque aí você tem opções, você pode dar para todo mundo, entendeu? E fica fácil da pessoa já ter endereço, já ter local para ir, já tem tudo certinho, fica muito mais fácil mastigado, principalmente quando você não domina muito o idioma do país que você vai, né? Então, ajuda pra caramba. Eu tenho uma dica aqui muito bacana também, que é o seguinte: alugar carro, aluga lá nos Estados Unidos ou na Europa, é mais barato do que alugar do Brasil. Vale a pena mesmo. Você, quando você, por exemplo, vai viajar, não aluga carro daqui do Brasil, aluga lá. Quando chega lá, aluga lá. Normalmente é mais barato e você pega carro melhor. Eu já peguei combo isso, né? Mas já me ferrei com esse negócio de alugar carro aqui, chegar lá, depois a conta é muito maior. Bom, é o seguinte, nós já estamos há 1 hora aqui discutindo isso. Eu tenho algumas perguntas estratégicas para fazer, tá? Mas antes dela, os nossos espectadores mandaram algumas perguntas. E algumas delas bastante importantes. Tá? Uma delas que me deixou bastante curioso, né, foi o Príncipe. A nossa realeza do golfe de São José do Rio Preto nos enviou essa pergunta aqui, que é uma pergunta que todo mundo tem bastante interesse em entender, né? Qual a regra de cálculo para o handicap de cada golfista? Alguém poderia, por favor, nos informar? Eu posso tentar explicar. A regra de cálculo do handicap, ela leva em conta vários fatores. Mas ela é baseada no rating do campo, né? Você tem, cada campo ele é avaliado por uma equipe, e essa equipe dá um valor de rating para esse campo. Então, em um campo você joga com handicap, em outro campo com outro, porque o seu índice ele é modificado de acordo com esse rating. Nós tínhamos várias formas de handicap, nós tínhamos 6 no mundo. E isso foi unificado. E aí começou-se com agora o handicap diário, que foi introduzido no final do ano passado, começou esse ano, e agora eles estão parados em função dessa, que não dá para jogar muito.
mas ele vem pela média de cartões. Ele vem pela média dos cartões dos seus últimos 8 melhores jogos. Ele é calculado exatamente em cima do grau de dificuldade do campo. E eles têm alguma valoração diferente. Quando você joga com os seus amigos, ele tem um valor. Quando você joga um torneio, ele tem um valor muito maior. E se você joga bem em um torneio, ele tem um peso muito mais justo, porque ele a gente fala diário, mas ele a cada jogo realizado, ele é recalculado. Então, hoje nós efetivamente dependemos do nosso jogo e o número de jogadores que tinham aquele handicap que não correspondiam à realidade vem diminuindo, porque ele é computado jogo a jogo e os torneios com um peso bem mais forte no seu cartão, eles mantêm teu handicap ou mais baixo ou mais alto por mais tempo. Presidente, muito obrigado. Tem uma outra pergunta ligada a essa, né? Que é do Adriano Galo Junqueira. Né? A pergunta dele é: como ficam os handicaps com esta parada e a exigência de cartões entregues para a participação em torneios? Tá vendo? Vão acontecer algumas mudanças. Então, agora com a parada, os handicaps eles não são alterados, porque você não coloca cartão. Mas para o jogo, hoje você entende-se que cada jogador vai marcar o seu cartão. Hoje não é necessário um ateste, quer dizer, o seu parceiro de jogo assinar o seu cartão. Uma conferência verbal desse cartão também já é aceita. E as regras novas que a gente vai aplicar em razão do Covid, elas não alteram o teu rendimento no jogo. Você pode, na banca, por exemplo, que antigamente nós usávamos o rastelo, hoje, com as novas regras, eles pedem que você arrume a banca o melhor possível, com o seu taco e com o pé. Talvez a tua bola caia ali e você tenha algum prejuízo com isso. Mas aí é uma dificuldade natural do jogo. Mas não vai haver alteração, apenas o ateste de cartão, que ao invés de ser escrito, ele pode ser verbal. E o próprio jogador vai poder lançar o seu cartão no sistema também. Eu acho que você me permite uma pergunta. Lógico, por favor. Deixa eu primeiro perguntar aqui para o Euclides. O que eu acho que o Junqueira estava perguntando é que vai congelar o handicap, os 12 cartões, para poder você participar. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos uma regrinha que você tem que ter 12 cartões válidos lançados nos últimos 6 meses para jogar torneio e ser válido. É isso que eu acho que ele está perguntando, se vão continuar, se vai ser congelamento, se vai aumentar esse número de meses. Acho que a pergunta era mais por aí. É isso mesmo, Gugues? Aqui em São Paulo, de handicap, se vão ser exigidos 12 cartões para ingresso nos torneios com a parada e com o fechamento dos clubes. Essa é a pergunta. Essa é uma regra da Federação Paulista. É uma regra da Federação que ela vai ter que flexibilizar. Várias regras vão ser flexibilizadas e a comissão do campeonato que vai ter o poder de tomar essa decisão. Então, alguns casos, eu vejo o Paraná está jogando em vários campos. Joga-se em Toledo, joga-se em Ponta Grossa, joga-se em Pinhais, ali do lado de Curitiba. O pessoal está colocando o cartão. Em São Paulo, não. Mas a Federação Paulista vai ter que atender esses jogadores que têm o seu handicap estável, até porque não colocaram o cartão. É uma decisão da federação, mas a recomendação é que ela aceite o handicap, o último handicap lançado do jogador. Federação Ele aumentar o nosso handicap. Isso sim. Porque a gente vai parar, a gente vai disputar. Só um detalhe. Em São Paulo, quem está jogando está colocando o handicap, ele está sendo reajustado. Como aí no Paraná também, os handicaps devem ser lançados. A Federação Paulista decidiu hoje adiar. Falei em adiar porque ninguém sabe o que vai dar para ser reagendado. Adiar também os jogos até a primeira quinzena de junho. Né? Em se programando a volta das competições, já está marcada uma reunião do Conselho Arbitral, provavelmente no Zoom, para decidir essa regra dos 6 cartões, tantos meses, 12 cartões, como é que fica.
porque você vai ter um hiato para muita gente aí, muito grande. 2 meses já, pode ir para 3, pode ir para 4, e daí fica uma loucura para o cara ter um handicap para jogar. Então, aí vai ter uma reunião para adequar isso, como em todas as outras federações também, que organizam competições que fazem essa exigência. Enoque, você tinha um comentário a fazer, por favor? Libera seu microfone. A minha pergunta era exatamente o que o Padula fez e já está respondido. É que eu estou olhando aqui no chat, o pessoal está perguntando quantidade de cartão, se vai valer a mesma coisa, enfim. Mas está respondido e eu acredito que a federação vai fazer uma análise disso tudo e dar uma proposta para quem não está jogando, enfim, deve chegar com alguma solução. Está respondida a pergunta. Vocês que estão em contato com o chat, porque eu não posso ter contato com o chat, porque é muita informação para mim, se surgir alguma pergunta interessante, por favor, coloquem na roda. Nós temos ainda mais 15 minutos só, ok? Eu tenho mais um break a fazer, tá? Para o meu patrocinador Eurobike, que está aqui oferecendo vários veículos, tá? Com descontos, veículos BMW, motos BMW, tá? E participando do nosso webinar. Na sua participação no webinar, ele mantém 2 veículos em preços imbatíveis, tá? Um a R$175 mil e outro a R$185 mil. O de R$185 mil é uma X1, tá? Veículo vendido a R$220 mil na tabela da BMW, das outras concessionárias. É uma condição somente para o webinar do Golf, ok? Voltando aqui. Chegou uma pergunta aqui do Gerson Baldasso. O Gerson Baldasso pergunta, é para o Padula essa. Onde posso me inscrever para viajar junto com golfistas amadores? Qual a melhor agência de viagens para golfistas? Olha, tem várias agências que trabalham com viagens de golfe, né? Você tem a do Ricardo Dantas, você tem a do Celso Teixeira, todas elas essas duas, pelo menos, são especializadas em golfe e vale a pena. O melhor mesmo é depois eu disponibilizar o meu contato para o pessoal e ele me escreve e eu passo no privado para ele algumas opções que fica mais elegante desse jeito, tá bom? Mas okay. Eu sei que tem pelo menos 2 ou 3 boas agências de turismo especializadas em golfe, porque os donos são golfistas, então eles entendem bem quais são as necessidades de todo golfista, seja acompanhado ou seja estando viajando sozinho, tá bom? Em grupo com amigos. Muito obrigado, presidente Padula. Agora essa é uma pergunta para o meu presidente Enoque de Paula. Presidente, libera seu microfone, por favor, que é importante. Presidente, muito obrigado por estar aqui conosco. Todos nós sabemos a importância da sua gestão no IP Golf Clube, que você fez no IP Golf Clube. Você fez nosso clube crescer em conforto, infraestrutura esportiva e diversidade. Em consequência, ganhamos muitos novos associados. Mas seria legal saber de você que temos ciência de nunca se colocar em zona de conforto. O que você fez no clube nesses dias de quarentena, com o clube fechado? Você teria notícias interessantes para nós? Gugis, bom, vamos lá. O nosso golfe nos últimos anos veio evoluindo bastante e a gente sempre, voltando um pouquinho do que comentaram os convidados aqui atrás, nós vamos tentando sempre manter pessoas iniciantes, pessoas que querem aprender a jogar golfe, pessoas que gostam e têm o dom de jogar golfe. Nós vamos tentando incentivar, nós temos alguns dentro do clube,
o Gabriel Holtz, Pelicione, enfim, algumas outras crianças que estão nascendo no golfe, vêm ganhando campeonatos, e temos também o Gustavo Teodoro, ele é um atleta da Marinha, e o Gustavo foi medalhista de ouro nos Jogos Mundiais Militares no ano passado. Enfim, nós vamos tentando incentivar e sempre dar uma atenção e uma chance dessas pessoas crescerem no golfe, que automaticamente está trazendo outras pessoas que gostam de assistir isso, que gostam de ver, enfim, ter o contato com o golfe. Então, acho que esse incentivo é muito importante. Nós podemos ter novos atletas aí no futuro e bons competidores. Te falando um pouco a respeito do clube, com o fechamento do clube, que nós somos obrigados pela pandemia, e, claro, atendendo a todas as normas de proteção e segurança para com os nossos associados, os nossos funcionários, nós viemos, a princípio, com o clube fechado, nós pensamos nos funcionários que a gente tinha que manter o campo. E como manter um campo daqueles sem poder trabalhar. Enfim, nós reduzimos o nosso quadro de funcionários para dar o mínimo de manutenção que a gente podia fazer dentro do nosso campo, quanto a não perder os greens, a cortar fairway e algumas outras coisas necessárias que precisam ser feitas diariamente, irrigação, essas coisas todas, né? Acompanhamento. Trabalhamos com 8 funcionários reduzidos e deixamos alguma outra rough, essas coisas que a gente sempre está cortando e mantendo, umas coisas que podiam esperar, de não tanta importância, mas de muita significância dentro do campo, mas a gente deixou isso um pouquinho de lado e manteve. A gente não sabia o quanto isso poderia durar quando começamos. Hoje, nós procuramos, depois aplicamos não mandamos nenhum funcionário embora, nenhum. Esses funcionários dependem do clube e nós somos solidários a eles. Alguns sócios, quanto aos CADs e outros funcionários no clube que a maioria não trabalha, que dependem do nosso clube, alguns associados ajudaram diretamente essas pessoas. Outros, o qual eu agradeço, alguns associados montaram um grupo para que cada associado quisesse contribuir com qualquer quantia que fosse para ajuda. Isso arrecadou bastante, o qual nós vamos comprando cesta básica já há 2 meses seguidos para eles, ajudando dessa forma. Enfim, pensando nesses funcionários, porque eles são muito importantes e eles são um capital muito grande que nós temos dentro da nossa associação. Enfim, a volta deles nós demos a prioridade para que as pessoas, os funcionários de grupo de risco, mantenham-se afastados ainda, mas a grande maioria já voltou a trabalhar e nós resolvemos antecipar algumas coisas a mais no campo, como o corte de poda de asa, que a gente há um bom tempo já não se fazia, e isso estaria previsto para a gente fazer em setembro. Nós aproveitamos que o clube está fechado e antecipamos esse trabalho a ser feito para que a hora que voltar não atrapalhe nenhum golfista jogando. E quanto a obras dentro do clube, pegando um gancho que o Euclides falou aqui no começo da conversa, procurando antecipar o jogo, nós estamos ativando um quiosque que desde a fundação do clube chegou a funcionar lá, e depois hoje a nossa parte de intervalo entre o buraco 9 e o buraco 10, todo mundo passava pela sede do clube. Nós estamos ativando novamente esse quiosque para que isso agilize tempo de golfe, para que as pessoas param menos tempo, tomam um refrigerante, tomam uma água e volte rápido para o jogo. A tendência é também antecipar isso e facilitar para os golfistas, né? Quanto a um pouquinho mais do nosso clube, nós acabamos de estar construído lá, finalizamos a construção de um estacionamento para karts com 35 vagas. Antes ficava meio apertado ali para nós criamos uma área nova para isso.
Reformamos todo o restaurante, está pronto, todo equipado, tudo novo, e estamos dando também início já às reformas aprovadas no nosso clube para a sede social. Enfim, nós estamos trabalhando, nós não estamos parando, está tudo certo, em respeito à pandemia, com todos os cuidados, mas nós não estamos parando, nós estamos aproveitando esse tempo fechado e tocando obra lá dentro para a hora que o pessoal voltar, encontrar mais conforto dentro do nosso clube. Enoque, muito obrigado. Eu quero agradecer ao presidente Euclides Guzzi pela presença, pelas respostas, ao presidente Antônio Carlos Padula pela presença e pelas respostas. Quero agradecer ao jornalista Ricardo Fonseca pela presença e pelas respostas. Quero agradecer ao nosso presidente Enoque de Paula pela presença e pelas respostas. E quero agradecer também ao meu patrocinador, a Eurobike, que trouxe a promoção dos 2 veículos, tá? O X1 e o 118, o X1 a 185 e o 118 a 175, preços bem abaixo da tabela, tá? Que vocês podem vir conferir aqui no dia comum de trabalho. Tá? Muito obrigado, Eurobike. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar no momento, tá? Com 1h30 de webinar. Agradeço a todos os meus espectadores. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a nossa ideia e com a nossa iniciativa, tá? Para que a gente possa se divertir na época da pandemia e saber informações contundentes referente a regras de golfe, turismo e ao nosso clube. Muito obrigado e uma boa noite.